Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da Canguru Desenvolvimento Humano. Neste vídeo eu vou lhe falar um pouco sobre a história da Rapunzel e as mudanças em nossa vida. Por que eu escolhi falar da história da Rapunzel hoje, né? Nesse final de ano, nessa época relacionada aí a mudanças? Final de ano, Natal, essas festividades nos lembram encerramento de ciclos, renascimento e renovação. Natal, renascimento, Ano Novo, renovação. E são coisas muito importantes. E como o nosso inconsciente grava muito mais fácil por metáforas, por histórias, por analogias, eu resolvi contar a história da Rapunzel hoje, para vermos qual a ligação com essas mudanças que temos que fazer. Eu vou resumir a história da Rapunzel, que todos vocês já devem conhecer, mas conta a história, né, que um casal queria muito engravidar e não conseguiu engravidar, e de repente a mulher fica grávida. E nessa gravidez tão desejada, tão esperada, ela começa a ter desejos, aquele desejo das mulheres grávidas. E ela estava com desejos de comer um legume parecido com o rabanete, né, que chamava rapôncio. E nesse lugar onde eles moravam, existia, o vizinho deles, uma mulher que tinha uma plantação desses rapôncios. Só que eles não sabiam que ela era uma bruxa, uma feiticeira. E o homem vai lá, o marido da mulher grávida, vai lá e chama, não tem ninguém responde, ele vai lá e pega um punhado de raposos. E quando ele está saindo de lá, a dona do lugar, a feiticeira, aparece e fica muito brava dele pegar os rabanetes dela. E aí ele explica a situação, né, que a mulher estava com muitos desejos, era uma gravidez tão desejada, tão esperada, e a feiticeira concorda com uma condição, que se nascer uma menina, vai ser entregue para ela criar. O pai, no desespero, né, de ter os rabanetes para sua amada esposa, concorda e pensa, de repente, até nascer ela vai esquecer disso, ou até nem vai nascer menina. E o tempo passou e nasce uma menina. E logo que essa criança nasce, a feiticeira vai lá e toma a menina dos braços de sua mãe e a leva para viver numa torre escondida de tudo, onde não tinha nenhum acesso à civilização, a outras pessoas e nada. E ela é criada, a Rapunzel, por isso que ela recebe esse nome, por causa dos rapôncios, e ela é criada como se não existisse nada lá fora, como se todo o universo se restringisse àquela torre e àquela mãe. E a madrasta, a mãe, né, a feiticeira, não deixa que ela corte os seus cabelos e deixa os cabelos crescerem como uma grande força dela. E nessa torre só tem uma saída, que é pela janela. Então, quando a feiticeira quer sair da torre para ter acesso à civilização, buscar alimentos e outras coisas, ela pede que a Rapunzel jogue as tranças dela pela janela e ela desce por essas tranças. Aí nós já vemos um primeiro simbolismo, né? A mãe boa sempre tem que morrer dentro de nós para podermos ver a mãe real, ou seja, a mãe idealizada não existe. Essa mãe idealizada é só para o bebezinho naquela fase da simbiose. Nos contos de fada, para vermos a mãe real, aparecem as madrastas, que têm sempre uma conotação malvada, maldosa. E aí nós temos que lidar com a mãe real. Temos muitos adultos que nos procuram, muitos adultos que atendemos aqui, que ainda estão buscando a mãe ideal, ainda se frustram pela mãe real que tem. Vivem, não conseguem
enterrar essa mãe ideal e viver o luto dessa mãe ideal. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é ela ficar enclausurada numa torre. Quantos de nós nos colocamos numa torre inatingível e não conseguimos sair de lá? Podemos comparar essa torre com uma zona de conforto, um relacionamento muito ruim, um emprego muito ruim, uma situação de saúde muito indesejada, muito ruim, mas não conseguimos sair de lá porque o nosso universo, o nosso mundo se restringiu a um espaço muito pequeno e não temos mais contato com o resto do mundo. E acreditamos naquilo que é o nosso elo com o mundo, nos traz de informação. E não vamos buscar por nós mesmos, nós mesmas, algo novo, uma nova realidade. Bom, aí, continuando a história, a Rapunzel vai ficando cada vez mais linda, vai ficando uma moça linda e começa a criar curiosidade sobre o mundo lá fora, que a sua mãe, a feiticeira, lhe apresenta como um mundo muito hostil, muito malvado, como se só ela fosse a salvadora, fosse a que trouxesse coisas boas para ela. E isso também vemos muito em nossos atendimentos, quando as mães apresentam aos filhos um mundo hostil, um mundo perigoso, e só elas são a salvação. Então, o filho adulto já, mas mantém a sua criança prisioneira nessa torre, não se permite se aventurar ou até se afastar desta mãe. Bom, aí a Rapunzel começa a almejar algo novo. Essa é a inquietação que leva à mudança, que sentimos geralmente nessa época do final do ano. Paramos e pensamos: o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar, o que está me incomodando? É uma época muito reflexiva, é uma época em que nos questionamos várias coisas. Então, a Rapunzel começa a se questionar: mas será que é só isso mesmo? Será que o mundo é tão perigoso assim? Será que não tem nada bom lá fora? E aí, nessa melancolia, nesses pensamentos, ela se senta um dia na janela da torre e começa a cantar. E um príncipe ouve a sua voz, se aproxima e fica observando, vê uma linda jovem na janela e vê quando a feiticeira chega, pede para ela jogar as tranças e sobe pelas tranças da Rapunzel à sua torre. Aí, passado um dia, ele fica lá observando, ele vê quando a feiticeira sai e ele vai lá e fala a mesma coisa e pede para a Rapunzel jogar as tranças. Ela joga e ele sobe. E aí eles começam a conversar, começam a se encontrar periodicamente, ela começa a ver um mundo diferente, novas possibilidades e começa a se encantar com esse novo mundo. O príncipe aqui nessa história, ele representa esse novo mundo, não necessariamente como pensamos quando crianças, a alma gêmea, né? Um príncipe encantado como a alma gêmea de alguém, mas não um novo mundo, uma nova possibilidade, novas oportunidades de sairmos desse casulo, dessa torre, dessa redoma de vidro em que nos colocamos ou nos colocaram no modo sobrevivência, no modo piloto automático durante grande parte de nossas vidas, só ali fazendo o que todo mundo espera que façamos. Joga a trança, recolhe a trança. E mais uma analogia. O que significam os nossos cabelos? Né? Nossos cabelos que ficam aqui nessa região do nosso chakra coronário significam os nossos pensamentos. Então, os cabelos da Rapunzel é que ela jogava para fora da torre, ou seja, se aventurava a pensar que existia algo diferente, mas recolhia de novo. Quer dizer, eu dou um passinho para fora, mas volto para dentro, para minha zona de conforto, porque não tenho certeza do que quero, ou até tenho certeza do que quero, mas meus pensamentos me sabotam o tempo todo. Não, é perigoso. Não, aqui eu tenho tudo o que eu preciso.
Não, aqui é um mundo seguro. Vejam só o significado desses pensamentos que nos sabotam. Eu me aventuro a pensar diferente e sair da torre, mas eu volto de novo para dentro da torre nos meus pensamentos. Voltando à história da Rapunzel, aí um belo dia, quando a feiticeira pede que ela jogue as tranças e ela está subindo, a Rapunzel, num ato falho, como chamamos na psicanálise, ela diz assim: nossa, o príncipe é muito mais leve do que você. Pronto. A feiticeira descobre que a Rapunzel estava se encontrando com o mundo externo, ou ainda podemos usar a analogia saindo da Matrix, estava ali olhando para o mundo real. E aí que ela fica furiosa. O que ela faz? Corta os cabelos da Rapunzel e olhem a simbologia disso. Livra-a dos pensamentos tóxicos, dos pensamentos que a mantinham presa e com isso a joga para fora da torre. E diz a história que ela cai no deserto e fica vagando pelo deserto, não sabemos quanto tempo. Muitas vezes, quando nos decidimos de fato a fazer mudanças, a sairmos desta zona de conforto, a nos aventurarmos, muitas vezes precisamos ficar algum tempo no deserto. O que seria o deserto? Seria um lugar inóspito, sem nenhuma segurança, onde passamos às vezes frio, às vezes calor, às vezes fome, às vezes sede, mas é o caminho necessário, muitas vezes, para fazermos a mudança que desejamos. E nisso, o príncipe vai, chama a Rapunzel, pede para ela jogar as tranças, a feiticeira joga as tranças e quando o príncipe chega lá em cima, ela joga o príncipe para baixo e diz a história que ele cai num monte de espinheiros, fere os seus olhos sangram e ele fica cego e fica vagando na escuridão por um tempo também. Veja bem, muitas vezes para voltarmos, para nos encontrarmos, descobrirmos quem somos, precisamos passar pelas sombras. Lembram da, do esquema, né, de Jung, da sombra, da máscara, né, como a camada externa, que usamos no dia a dia, o príncipe também usava, a Rapunzel também, a sombra, e depois vem o self, ou eu verdadeiro, né, ou individuação. Então, o príncipe precisou vagar na escuridão, também com os olhos feridos, para encontrar o seu caminho, encontrar quem ele era de verdade e parar de se conformar e ver a Rapunzel somente daquele jeito, na torre escondida. Às vezes precisamos de algo que pode parecer mal, mas muitas vezes não é, que nos jogue, nos empurre da torre. Isso aconteceu comigo quando eu saí do hospital onde eu estava há mais de 20 anos, já aposentada, insatisfeita e não conseguia me desligar. Tinha um vínculo lá que hoje eu percebo muito bem o que me prendia lá, e eu precisei que me jogassem da torre. Precisei que tivesse uma mudança lá no organograma e me demitissem, porque senão eu talvez não tivesse saído se não me empurrassem da torre. E poderia ser, né, que eu tivesse caído, inclusive num espinheiro ou no deserto, até encontrar o meu caminho. E foi mais ou menos o que aconteceu, mas como eu já vinha na busca desse caminho, eu não precisei ficar no deserto e nem ficar cega há muito tempo. Meus olhos começaram a se abrir assim que eu fui jogada da torre. Mas na história da Rapunzel e do príncipe, sim, ela precisou ficar no deserto um tempo, não sabemos quanto tempo, e isso para cada um é muito individual, e o príncipe no espinheiro, na escuridão, até que, conta a história, ele ouviu o canto da Rapunzel. Ela, naquela solidão, naquele sofrimento, ela começa a cantar. E ele ouve pela segunda vez, ele se reconhece na voz dela. E aí eu me lembro daquela frase de Charles Simic,
que Clarissa Pinkola Estés cita em seu livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Quem não sabe uivar não encontrará sua matilha. Precisamos deixar sair a nossa voz, ou seja, dizer quem somos ao universo. Deixar que o universo nos ouça, nos perceba e nos identifique para que atraiamos aquilo que precisamos naquele momento para esta mudança, para esta evolução. E foi através desse uivo, desse chamado da Rapunzel, que o príncipe a encontrou pela segunda vez. E vejam, novamente, aí do príncipe não significa necessariamente alma gêmea, pode ser também, mas significa o seu propósito, o seu caminho, a certeza na luz. É isso que buscamos com a mudança. A mudança tem que ser feita através de uma certeza na luz, mesmo que tenhamos que andar pelo deserto ou pelo espinheiro e andarmos nas sombras durante um tempo. Nós não podemos perder a certeza na luz, que foi o que aconteceu quando a Rapunzel começa a uivar e encontra o seu propósito, encontra o seu caminho, encontra a sua saída, sua rota de fuga, como você quiser chamar. E tudo isso, meus queridos, nada mais é do que o autoconhecimento. Essa jornada de jogar as tranças, recolher as tranças, de ser jogada da torre, de ficar presa na torre tanto tempo, de aprender a uivar para encontrar aquilo que ressoa com a sua alma. Isso faz parte de uma jornada muito maior, que é a jornada do autoconhecimento. Sem esse olhar para dentro de nós, não seremos capazes de encontrar o nosso propósito, o nosso sentido na vida, o nosso príncipe. Então, com essa história da Rapunzel, que tem várias outras interpretações, eu espero ter contribuído para que vocês façam a mudança que vocês desejam, a mudança que a sua alma tanto anseia, e que você nesse próximo ano comece a uivar, descubra a música que toca dentro de você e comece a deixar ela aparecer. Toque a sua música e descubra quem é você, qual o seu propósito e liberte-se dessas tranças que o aprisionam. Um ótimo final de ano, felizes festas, um ótimo renascimento e uma ótima renovação. Namastê. Aloha. Gratidão.